irmãos, a graça e a paz, amém? Dia muito especial, dia que o Senhor nos deu de presente. Você que nos acompanha em casa também seja abençoado em nome de Jesus. Nós vamos iniciar esse culto de adoração. Um dia que o Senhor realmente preparou para você, adorador, exaltá-lo. Vivemos em tempos de guerra, vivemos em tempos de lutas, mas nós temos um Deus que nos dá grandes promessas. Um Deus que tem realmente sustentado a igreja nesses tempos difíceis. Eu gostaria de convidar você neste momento, no tempo, em casa, a adorar o Senhor, a colocar os seus olhos fixos em Jesus, a saber que Ele está sensível ao seu clamor. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, que colhe, que recolhe cada lágrima, que entende o que você sente. E através do louvor, prepara o teu
Amém, irmãos, bom dia. Graças à paz do Senhor. Bom estarmos aqui reunidos, louvando e adorando ao nosso Deus. E sabendo que mesmo através das lutas, das dificuldades que nós temos enfrentado, o Senhor tem sido fiel, tem sido generoso, né, para conosco. Louvamos ao Senhor porque Deus tem olhado, né, tanto para a nossa realidade, nossas vidas, né, como também para a nossa nação, para as pessoas que amamos também. Então nós temos sempre que louvar ao Senhor, sempre exaltarmos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Como diz o apóstolo Pedro, no texto que nós temos estudado, ele fala, né, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então o Senhor sempre cuida, sempre tem cuidado, sempre tem demonstrado esse carinho para com cada um de nós, e nós percebemos isso nos mínimos detalhes. Por isso devemos sempre nos render debaixo da poderosa mão do Senhor, porque é o melhor lugar, a melhor forma de podermos viver é quando estamos aí debaixo das mãos do Senhor. Eu quero orar junto com os irmãos nesse momento, agradecendo a Deus por esse dia. Quero chamar já o irmão José para estar aqui à frente. Vem cá, José. José vai estar aqui à frente. Nós vamos. José está concluindo 9 meses de tratamento na clínica e tem sido um jovem que tem dado bom testemunho, tem demonstrado comportamento saudável e agora podendo retornar para a família dele e dar sequência, né, na vida, também no serviço ao Senhor. Então nós cremos que é um fruto que a igreja plantou e agora pode colher também esse fruto, né? Então louvamos a Deus pelo vida de José. Vem cá, perto aqui, vamos orar. Depois José vai deixar aí um breve testemunho daquilo que Deus tem operado na vida dele. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, quero te louvar, Deus, te agradecer. Obrigado, Senhor, por esse dia. Louvamos ao Senhor por cuidar de cada um de nós. Ó Deus, por nos ter concedido, Deus, uma noite de sono, Pai, de descanso. Uma manhã também abençoada, Pai. Mais um dia de vitória, mais um dia de comunhão com o Senhor, de comunhão com os irmãos. Nós somos gratos a Ti, Pai. E agora oferecemos ao Senhor nosso culto, a nossa adoração. Rendemos graças a Ti, ó Pai, porque também podemos ter aqui, Deus, conosco José. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos diz que uma alma vale mais do que o mundo todo, Pai. Se nós ganhamos essa alma para o Senhor, podemos descansar em paz, porque, ó Deus, alcançamos um valor maior, Deus. Nós te louvamos e agradecemos que a vida do Teu povo, Pai, a vida da igreja, seja concentrada, Deus, em levar a Tua palavra, Senhor, Deus, e alcançar almas para o Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê, Deus, um amor profundo em nossos corações. Nós clamamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou meio enrolado com as palavras. Eu gostaria de estar lendo a palavra aí dos irmãos, que está lá em Esdras, no capítulo 9, no verso 8. Aquele que quiser acompanhar. Esdras, capítulo 9, do verso 8 adiante. Amém, irmãos?
palavra do Senhor vai dizer assim: e agora, como por um pequeno momento, se só fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos. O Deus nosso é para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Estendeu sobre nós beneficência perante o rei da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse um parecer em Judá e em Jerusalém. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Irmãos, eu passei uma vida que foi Deus que me trouxe até aqui. O pastor, quando eu cheguei no pastor, eu já não tinha mais rumo, já não tinha mais para onde ir, eu não tinha direção nenhuma para ir, porque eu estava influenciado pelo inimigo. Mas Deus me mostrou a vida do pastor, me mostrou a comunidade. A minha direção que estava na minha mente, no meu coração, era de ir para o mato e ficar escondido no mato até que eu falecesse. Mas Deus não, Deus olhou para mim e falou assim: vá para aquela comunidade onde você passou lá 2 semanas, lá o pastor vai te recolher. E Deus me trouxe até ali, aquela comunidade. E hoje eu posso dizer, eu passei provações, eu passei lutas, eu fui punido por muitas coisas erradas que eu fiz ali, apesar de eu saber que não podia ser feito. Deus tem me usado ali, e hoje eu tenho a convicção de falar que Deus é Deus, e que devemos servir a Ele não pelo que Ele fez, pelo que Ele faz ou pelo que Ele pode fazer, mas porque Ele é Deus. Então, se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, tudo vai dar certo, irmão. Tudo vai dar certo. Não olhe para a riqueza, não olhe para dinheiro, para boniteza, para roupa, não olhe para nada, meus irmãos, mas olhe para Deus, porque Ele é quem pode fazer tudo aquilo que nós esperamos. Essa é a oportunidade essa palavra que eu tinha deixado para os irmãos, de eu já entrego a oportunidade ao pastor. Amém, irmãos. Deus possa continuar abençoando a vida de José, todo o tratamento que tem acontecido ali. E na quarta-feira nós saímos ali fazendo uma reunião, nos despedindo, desligando ali o José do tratamento, concluindo essa etapa na vida dele e também na nossa jornada juntos aí, né? Que Deus certamente há de continuar abençoando para que o José possa voltar mais vezes, igual lá na clínica, né? Poder deixar ali um testemunho e mostrar, né, para os outros alunos que há esperança quando nós colocamos a vida nas mãos do Senhor. Ele opera, Ele transforma realmente por completo, né? Como aconteceu com cada um de nós que estamos aqui, fomos transformados pela palavra do Senhor. Deus, Ele continua atuando, né, transformando os corações. Nós vamos continuar louvando o Senhor nesse momento. Eleve a Deus seu louvor, sua adoração nesse momento.
Graça me recebe.
Eu luto todos os dias contra o pecado que vem, bate a porta, contra tentações, contra vozes que me dizem que não somos capazes, que não vamos conseguir. Mas essa manhã, adore o Senhor e creia em Deus, que tem nos dado escape, que tem nos dado livramento, e tem nos mostrado que a voz dele é muito mais poderosa, muito maior do que vozes que estão sempre ao nosso redor tentando nos destruir. Adore ao Senhor, meu querido, enquanto adoramos, traga dízimos, traga suas ofertas até o altar do Senhor, sabendo que elas são necessárias para o sustento da casa do Senhor.
irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e também pedindo ao Senhor para que possa falar ao nosso coração através da palavra e essa palavra possa trazer novos pensamentos, novas atitudes para cada um de nós. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor. Obrigado, Pai, pelos recursos que o Senhor tem nos concedido, nos dando também o privilégio de podermos contribuir com a Tua obra, sermos gratos ao Senhor, meu Deus, e assim, ó Pai, ofertarmos e dizimarmos na obra do Senhor. Continua, Pai, sustentando a obra do Senhor, dando, ó Pai, à igreja, Deus, o crescimento, ó Deus, o crescimento ao reino do Senhor sobre a terra. Pai, nós te pedimos, Pai, que sejamos fiéis, ó Pai, em administrar os recursos financeiros, para que mais vidas conheçam, ó Pai, o Teu nome, conheçam a Tua palavra e se rendam aos Teus pés. Pai Santo, venho clamar ao Senhor também, Deus, que nessa manhã a Tua palavra seja viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ó Deus, no coração de cada um dos Teus servos, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, nos transformando, Pai, nos nutrindo, Deus, e nos levando para mais perto de Ti, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, e nos rendemos aos Teus pés, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Na quarta-feira nós falamos aí a primeira parte do capítulo, que foi do versículo 1 ao 9. E eu quero ler todo o capítulo junto com os irmãos, são apenas 14 versículos, mas esse capítulo 5 tem alguns versículos que são quase que decorados, né, por alguns irmãos, como por exemplo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É um versículo que muitas pessoas conhecem. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, também é um versículo que muitos conhecem. O diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. São versículos que estão aí no capítulo 5 de Pedro. Muitas pessoas já ouviram, já falaram desse versículo, mas talvez não pararam para refletir sobre a palavra, né? Então, eu quero ler todo o capítulo com os irmãos, embora nós já tenhamos estudado a primeira parte do capítulo na quarta-feira. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. E tende bom senso, estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, e procura quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firmes. Aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo.
amor, paz seja com todos vós e estais em Cristo. A todos vós que estais em Cristo. Amém. Então essa palavra, o último capítulo aqui da primeira carta de Pedro, nós falamos aqui já sobre esse primeiro momento, a primeira parte da carta, onde o apóstolo escreve para os líderes da igreja. E quando a palavra fala presbíteros, não significa que sejam apenas pessoas que têm um cargo ou título de presbítero na igreja, mas a palavra presbíteros aqui, ela significa, irmãos, anciãos. Então os anciãos que estavam liderando a igreja naquele momento, pessoas que estavam desenvolvendo uma atitude de liderança no meio da igreja. Então aqui eram chamados de presbíteros. Esses anciãos, esses irmãos mais experientes, mais amadurecidos na obra, estavam liderando a igreja. Então eles são convidados aqui pelo Senhor a fazerem isso de 3 formas. Então deixando de agir de uma determinada maneira e agindo da forma como a palavra do Senhor estava orientando. Então, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação. Então, primeiramente, que não fosse uma liderança imposta pelo pastor ou imposta de alguma forma por algum outro tipo de liderança que trouxesse uma obrigação para aquela pessoa, mas que fosse de forma espontânea. Então, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Então também que não fosse por interesse, por ganância, para querer ganhar alguma coisa através da liderança. Isso não quer dizer apenas, irmãos, o ganho ilícito aqui, não só no sentido financeiro, da pessoa ficar rica, ou prosperar financeiramente, mas também na questão de fama, de poder, de posição social. Então que não seja uma liderança exercida com esse propósito de ganho ilícito, de vanglória, de ganância própria, mas que seja de fato então de boa vontade. Ou seja, aqui também está dentro da ideia de espontaneidade, que a pessoa está se disponibilizando para o serviço do Senhor. E que não seja, no versículo 3, que não seja para como dominadores. Você não seja aquela liderança dominadora, aquela liderança que ela de certa forma se impõe às pessoas através de força, de excesso de força, mas que seja uma liderança que seja exercida através do exemplo. Então não é pela força, não é para eu chegar aqui e falar, eu sou pastor dessa igreja e eu que mando aqui. Então não deve ser assim exercida a minha liderança, mas sim uma liderança pelo exemplo. Então o exemplo de amor, o exemplo de humildade, o exemplo de compaixão, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina, e Ele ensinou isso para os seus discípulos. Principalmente, irmãos, nós temos ali uma cerimônia que muitas pessoas repetem ela hoje em dia, mas que Jesus Cristo fez isso para ensinar uma lição para os seus discípulos, que é a chamada cerimônia dos lava-pés. O que Jesus Cristo estava ensinando para os seus discípulos ali? Ele estava ensinando para eles que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser liderar, seja o maior servo. Então o que lidera é aquele que serve aos outros. Por isso então, irmão, Jesus Cristo dá o exemplo, e aí Pedro vai dizer, não, Senhor, você não vai lavar meus pés. E aí Jesus Cristo vai dizer, olha, se você me deixar lavar os seus pés, a gente não vai ter mais acordo. E aí Pedro fala, então não lava só o pé, não lava o corpo todo, né? Então nós vemos aqui, irmãos, o ensinamento da palavra do Senhor sobre a questão da humildade. E aí no versículo 5, quando a palavra de Deus se refere aos jovens, ela vai dizer também, sejam todos humildes uns para com os outros. Ou seja, precisamos também exercer a humildade para com todos, sermos humildes uns para com os outros. Conseguimos então demonstrar e viver essa humildade. Então não é viver a arrogância, não é viver a soberba, não é viver o egoísmo, mas é viver a humildade. Sermos então exemplo de humildade. E essa palavra se refere a todos os cristãos. Essa palavra não está se referindo apenas aos líderes da igreja. Essa palavra se refere, irmãos, a todos nós. Então precisamos buscar no Senhor a humildade. Então o texto vai dizer, humilhai-vos
debaixo da poderosa mão de Deus. Sejam humildes perante o Senhor, para que a seu tempo o Senhor os exalte, para que a seu tempo o Senhor estabeleça uma posição de honra para você, uma posição de exaltação para a sua vida. Mas quando, irmãos, buscamos o orgulho, quando buscamos de alguma forma a arrogância ou algum tipo de justiça própria, nós nos perdemos, nos afastamos do Senhor, porque começamos a agir pelas nossas próprias leis pessoais e deixamos de agir em obediência e submissão à palavra de Deus. Então a humildade aparece aqui, irmãos, como sendo uma regra básica para todo cristão: buscarmos a humildade ao servirmos ao Senhor, ao vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Então a humildade, ela é essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada. Nós precisamos aprender a sermos humildes, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina, porque Ele é o exemplo maior de humildade. Então, se nós vivemos essa humildade, do mesmo modo vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. É tão importante isso daqui, irmãos, porque às vezes nós estamos dentro da igreja, carregamos uma Bíblia em nossas mãos, ou seja no celular, ou a Bíblia de papel, né? A gente carrega ela, para onde a gente está indo, a gente está carregando às vezes, principalmente quando a gente vem aos cultos, né? E carregamos o nome de cristãos, mas se nós somos arrogantes, nós não temos comunhão com Deus. Deus resiste aos arrogantes, mas Deus dá graça aos humildes. Então, irmãos, para nós sermos salvos, nós precisamos de humildade para podermos ser salvos. Porque se você é semelhante a um ateu, ele diz que Deus não existe, ou que ele diz que não precisa de Deus para poder ser feliz, que não existe vida após a morte, que não existe céu, que não existe inferno. Então, se essa pessoa ela é arrogante ao ponto de não reconhecer a palavra de Deus, reconhecer a existência de Deus, os ensinamentos de Deus, como que essa pessoa poderá ser salva? Há alguma possibilidade, alguma esperança para essa pessoa que é arrogante, que ela rompe com Deus? Então, irmãos, quando nós somos arrogantes, o Senhor resiste aos arrogantes, mas Deus dá graça aos humildes, aqueles que entendem, não existe um Deus, existe uma lei que é maior do que a lei social que nós estamos vivendo aqui. Existe alguém que é superior a tudo isso, existe um Criador, existe uma ordem maior do que a ordem social, ou a ordem de um governo, ou a ordem científica. Então nós acreditarmos nesse Deus, irmãos, e nos submetermos, humilharmos debaixo das mãos dele, da direção e da proteção dele. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a viver em humildade, submissos, à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. Reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa impotência diante do pecado. Todos nós somos miseráveis pecadores, irmãos, miseráveis pecadores. Não há nada bom em nós, principalmente ao nos relacionarmos com Deus. Não existe bondade alguma em nós para que Deus possa, de alguma forma, olhar para nós e ver essa justiça em nós. Quando Deus olha para nós, Ele só vê o pecado em nós, Ele só vê maldade em nós. Então a única forma de Deus olhar para nós, irmãos, e ver alguma justiça em nós, é quando Deus olha para você através da lente do sangue de Jesus. Aí Deus, então, quando Deus está usando a lente do sangue de Jesus, Ele olha para a sua vida, aí Ele vê bondade, Ele vê justiça em você. Mas não por você ser justo, mas porque o sangue de Jesus Cristo nos justifica, nos purifica de todo pecado. Então não há bondade em nós, irmãos. Nós somos impotentes, somos incapazes diante do pecado. Por isso precisamos ser humildes, sim, irmãos. Precisamos nos humilharmos debaixo da poderosa mão do Senhor. Precisamos reconhecer isso a cada dia, envergonharmos, irmãos. Então não há aqui distinção entre o José e o pastor Filipe, porque eu sou tão pecador quanto o José.
O apóstolo Paulo vai dizer: eu sou o maior dos pecadores. Então eu poderia dizer: eu sou o pior pecador do que o José, porque mesmo conhecendo a palavra, estudando a palavra há tantos anos, eu ainda vivo no pecado, irmãos. Ainda há pecado em mim. Então eu sou muito maior pecador do que outros que estão lá fora no mundo. Mas nós vivemos como se nós fôssemos melhores, maiores ou mais importantes do que os outros que não conhecem a palavra de Deus. Ignoramos as pessoas, viramos as costas para as pessoas. A igreja, irmãos, então, ao invés de ser um lugar de acolhimento, de ser um lugar onde as pessoas teriam oportunidade de uma nova vida, de uma transformação, de um impacto em suas vidas, às vezes é um lugar onde as pessoas não podem entrar, elas não podem participar, elas são excluídas desse lugar. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, irmãos, como homem, e na sua forma humilde de ser, na sua forma pobre, sem beleza, sem riquezas, sem nada para que pudesse desejá-lo, ele aparece lá em Jerusalém e ele diz: eu sou. E essa palavra eu sou é a palavra, é um termo usado lá atrás para Moisés, quando Deus se revela a Moisés, e Moisés fala: mas como é que eu vou dizer para o povo lá, para Faraó, quem é você? Aí Deus fala assim para Moisés: eu sou, me enviou a vós. Você vai usar esse nome, eu sou. Então o próprio Deus se revela para Moisés como sendo o eu sou. E aí Jesus Cristo aparece lá, pobre, feio, com a roupa simples, lá com alguns discípulos que também não tinham estudo, não tinha, assim, não eram pessoas de destaque na sociedade. Jesus Cristo chega em Jerusalém, Jesus Cristo não tinha ninguém perto dele que fosse daquelas escolas ali do farisaísmo, dos saduceus, dos zelotes, que eram as religiões importantes, as seitas, assim, os segmentos mais importantes do judaísmo. Jesus Cristo não chegou lá em Jerusalém, irmãos, com nenhuma dessas pessoas que eram consideradas escolas importantes daquela época. E aí como é que ele é recebido então em Jerusalém? As pessoas da igreja olharam para ele e falaram: esse cara é um ateu, aliás, esse cara é um hipócrita, ele é um charlatão, ele é um mentiroso. E aí ninguém acredita no testemunho de Jesus, ninguém acredita na palavra de Jesus, porque, irmão, Jesus Cristo foi considerado por aquelas pessoas que eram as pessoas da igreja que deveriam aceitar ele. Ele foi reconhecido então como alguém que era indigno, alguém que não merecia ser ouvido, alguém que não merecia ser respeitado. O Filho de Deus, então, dentro da igreja, sendo excluído, sendo posto para fora da igreja. Muitas vezes, irmãos, nós reproduzimos isso, agimos da mesma forma, apesar de usarmos o nome de Cristo, usarmos a palavra de Deus, estarmos dentro da igreja, nós agimos da mesma forma que aquelas pessoas daquele tempo agiam com Jesus. Então, irmãos, é necessário, é essencial para nós, extremamente importante, que você olhe para você nessa manhã e que você perceba isso. Como tem sido o meu comportamento, a minha atitude como um servo, como uma serva do Senhor? Eu tenho praticado a humildade, estou sendo humilde uns para com os outros. Então isso está acontecendo na minha vida, no meu coração, na minha atitude diária. Ou eu continuo agindo com orgulho, como se eu fosse melhor, mais importante do que outras pessoas, excluindo pessoas que são carentes da glória de Deus, da graça de Deus. Estou excluindo essas pessoas e me colocando talvez como um juiz, numa posição de destaque, querendo exercer a função de Deus, quando Deus ensinou para nós apenas que devemos ser humildes e devemos amar. Deus não falou para nós que podemos julgar, para nós que podemos falar: esse daqui vai para o céu, esse daqui não vai. Não, Deus não falou isso para a igreja. Deus falou para a igreja pregar o Evangelho, ir por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa foi uma ordem dada pelo Senhor para nós, irmãos. E aí nós vemos na palavra de Deus, então: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo
entre vossos irmãos no mundo. Então, irmãos, nós vemos aqui uma atitude, uma ação do diabo, né, como alguém que está rondando, né, que está vigiando, como se estivesse preparando uma emboscada para poder pegar alguém numa situação de vulnerabilidade e então atingir aquela pessoa, matar, né, tragar aquela pessoa. Então essa é a ação do diabo com relação ao crente, sempre buscando alguém que seja vulnerável para poder tragar aquela pessoa, para tirar aquela pessoa do meio do rebanho. Irmãos, nós temos essa ação do diabo, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus nos diz: resistirem firmes na fé. Então o diabo ele não pode alcançar o cristão, ele não pode tragar o cristão se o cristão está firme na fé. Mas se nós começarmos a olhar para as dificuldades da vida, se nós começarmos a olhar para os sofrimentos e pensar: poxa, mas por que eu estou sofrendo tanto se eu sou um servo de Deus? E começarmos a duvidar do cuidado de Deus, começarmos a duvidarmos do amor de Deus, começarmos a duvidar também das promessas de Deus, então certamente estaremos vulneráveis. O diabo vai fazer o que? O diabo vai conseguir tragar. Então ele está rondando, né? Está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Então nesse sentido, porque a palavra do Senhor aqui, toda a carta de Pedro, ela foi escrita para irmãos que estavam em sofrimento, em perseguição, estavam perdendo bens, perdendo familiares, estavam perdendo tudo isso, estavam em sofrimento terrível. Perdendo a sua comunhão com o Senhor. Então, resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Então, esse sofrimento, irmãos, que aconteceu lá atrás, talvez não na mesma proporção que eles sofreram, ou da mesma forma como eles sofreram, mas todos os irmãos no mundo têm passado por sofrimentos. Essa semana, no noticiário da Junta de Missões Mundiais, a gente viu um massacre na Nigéria, a perseguição aos cristãos da Nigéria. Vários cristãos sendo mortos na Nigéria. Então isso mostra que ainda existe sofrimento, ainda existe perseguição, mesmo que aqui talvez no Brasil, aqui em Fervedouro, talvez isso não esteja acontecendo declaradamente, mas certamente há sofrimentos que nós passamos por sermos servos do Senhor. E aí Deus vai dizer o seguinte no versículo 10: que o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Então a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que esse mesmo Deus que Ele permite o sofrimento, permite que essa situação aconteça com a igreja, está dizendo, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo, o próprio Deus, Ele há de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Então, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para levar ela até o final. Então, se nós estivermos, irmãos, debaixo da humildade, debaixo das mãos do Senhor, você pode acreditar, pode confiar nisso, como também está escrito aqui anteriormente, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor não vai deixar a obra pelo meio do caminho. O Senhor não vai deixar o cristão padecer de uma forma indigna, no sentido assim de que seja em vão. Se nós padecemos por Cristo, se estamos morrendo por Cristo, estamos sofrendo por Cristo, certamente também venceremos com Ele. E o Senhor está dizendo então, esse mesmo Deus que permitiu o sofrimento, mas Ele nos chamou para uma glória eterna, ainda que vocês estejam sofrendo por um pouco, Ele mesmo haverá de reabilitar vocês. Então, um processo de reabilitação, né? Então é muito utilizado esse termo na fisioterapia.
a pessoa sofreu uma lesão em alguma área do seu corpo, ela vai fazer uma reabilitação, vai fazer com que esse membro volte a funcionar, né? Essa parte do corpo volte a funcionar normalmente, ou seja, vai reabilitar. Então, esse mesmo Deus que permitiu o sofrimento, que permitiu às vezes um trauma, uma contusão, algum tipo de situação, esse mesmo Deus, Ele vai reabilitar, Ele vai confirmar, Ele vai fortalecer a nossa fé, o nosso coração, vai alicerçar-nos, vai nos dar base, vai nos dar condições então de termos estrutura, né? Estamos firmados, estamos consolidados. Então, a provação da nossa fé, irmãos, ela é para quê? Para que sejamos fortalecidos no Senhor, para que as adversidades da vida não sejam motivo para você se desviar ou para você desistir, mas as dificuldades da vida se tornarão então algo que vai te fortalecer mais, algo que vai te fazer criar raízes mais profundas, tá? Alicerçado em Cristo Jesus, alicerçado numa fé e na palavra. Então nós temos agora um apóstolo Pedro aqui ensinando a palavra, escrevendo aos irmãos e dizendo isso para aquela igreja. Pedro, que antes, há alguns anos atrás, quando ele chega naquele pátio onde Jesus Cristo estava sendo julgado, condenado, e as pessoas perguntaram para ele: você não é um deles? Pedro falou: não conheço esse homem. Esse mesmo Pedro, irmãos, que antes negou a Jesus, ele teve uma fé instável, uma fé frágil. Esse mesmo Pedro agora está fundamentado, está alicerçado, está reabilitado em Cristo Jesus. Então, irmãos, agora não importa se pensássemos em voltar atrás, em retroceder na fé, mas para que pudéssemos estar fortalecidos no Senhor. Então, uma igreja que passava por perseguição, uma igreja que passava por sofrimentos. Qual era o objetivo de Pedro, então? Fortalecer a fé desses irmãos, mostrar para eles que nenhuma adversidade que nós passarmos, ela será significativa diante da fé que nós temos em Cristo Jesus, que a nossa fé em Cristo, ela está fundamentada, ela está inabalável, e que o próprio Deus que nos chamou, Ele sustenta isso. O próprio Deus que nos chamou, Ele vai também nos conduzir para passarmos por tudo isso e não desfalecermos na fé, mas pelo contrário, ao final de tudo, irmãos, estamos reabilitados, ao final de tudo, irmãos, estamos confirmados, alicerçados, fortalecidos no Senhor. Então é uma fé que nos dá crescimento, uma fé que nos amadurece a cada dia mais. Então a caminhada nossa, irmãos, a sua vida como cristão, como cristã, deve ser nesse sentido. Cada dia nós damos um passo na direção do Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos, perceber que há necessidade de um amadurecimento da nossa fé. Nós não podemos ser ou viver da mesma forma que vivíamos quando nós conhecemos a Cristo. É necessário que haja um crescimento, um amadurecimento diário em nós, através da sua busca pela presença do Espírito Santo, da sua oração, da sua leitura da palavra, da sua comunhão com os irmãos, da sua desenvolvimento, né, da humildade, desenvolvimento do amor, o desenvolvimento do fruto do Espírito em nós. Então isso vai gerando em nós uma maturidade, irmãos, e vamos desenvolvendo uma comunhão maior com o Senhor. Então o Senhor nos chamou justamente para isso. É como se nós fôssemos semelhantes, irmãos. Os irmãos já devem ter visto, né? Eu creio que os irmãos conhecem aquelas bicicletas que o pessoal colocava um negócio na roda da bicicleta, o dínamo, né? Isso, colocava o dínamo na roda. Quanto mais a bicicleta rodava, mais a luz ficava forte, né? Então, um farolzinho lá na frente da bicicleta, aí estivesse andando devagarinho, o farol ficava fraco. Aí, se você girou mais forte, o farol ficava bem aceso. Então, mais ou menos é isso, irmão. O Senhor colocou em nós essa condição de brilharmos, de resplandecermos a luz do Senhor. Quanto mais intensa for a sua vida com Deus, mais a luz do Senhor vai brilhar na sua vida. Mas quanto mais você viver na sua própria vontade, nos seus desejos, nos seus prazeres,
mais fraca será essa luz. E talvez o mundo não vai conseguir enxergar o brilho de Deus na sua vida. Mas se você vive uma vida intensa, baseada na palavra do Senhor, na vontade de Deus, buscando realmente o Senhor e demonstrando isso para o mundo, irmãos, certamente vai ser difícil as pessoas olharem para você e não perceberem a luz de Jesus Cristo na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, nós não podemos viver um evangelho frágil, o evangelho de mentiras, o evangelho de egoísmo, de arrogância, mas sim, irmãos, o evangelho de humildade. E a humildade é justamente essa intensidade. Se nós formos mais humildes, estaremos sendo mais semelhantes ao Senhor. Se amarmos mais, como Cristo nos ensina nos evangelhos, e Ele vai dizer que se nós amarmos uns aos outros, todos conhecerão que somos discípulos de Jesus. Então isso demonstra: se eu amo mais, eu me pareço mais com Jesus. Se eu sou mais humilde, eu me pareço mais com Jesus. Se você desenvolve, permite a ação do Espírito Santo para que haja o desenvolvimento do fruto do Espírito na sua vida, então você se parece mais com Jesus. A luz de Cristo brilha mais através de você. E esse é o propósito de Deus, irmãos, para cada um de nós. Esse é o propósito do Senhor para a igreja. Não abram mão disso, irmãos. Não vivam no mundo como se vocês fossem do mundo, como se vocês não fossem cristãos. Vivam no mundo, mas fazendo a diferença, servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor a cada dia. Nós temos uma esperança, irmãos. Nós não somos como as pessoas do mundo que não têm esperança. Nós temos uma esperança, nós temos um propósito, nós temos uma ordenança dada pelo Senhor para seguir. Por isso nós não podemos viver os mesmos comportamentos que o mundo vive, mas precisamos viver para glorificar, exaltar o nome do Senhor a cada dia. Para finalizar, irmãos, a palavra do Senhor, então, o apóstolo Pedro, ele fala que Marcos estava junto com ele vai dizer isso aqui, né? Ele fala também sobre a igreja da Babilônia. Certamente ele estava nessa igreja. Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, né? Segundo Marcos, certamente foi nesse período que ele estava com Pedro, porque a tradição diz, né, que Pedro foi quem passou para Marcos as informações para que ele pudesse escrever o Evangelho. Então nós temos aqui esses relatos, né, que são importantes para a gente poder entender um pouquinho do contexto também de outros versículos, de outros textos do Novo Testamento. Então, através dessa descrição que Pedro faz aqui, dá para a gente entender um pouco mais disso daí. E assim Pedro então encerra a sua primeira carta e deixa aqui, né, vamos dizer assim, o ensinamento para que aqueles irmãos não desfalecessem na fé, mas continuassem firmes. Então esse primeiro tratado, essa primeira carta que Pedro vai escrever, é nesse objetivo de fortalecer a fé dos irmãos que estavam sofrendo perseguição, que estavam talvez desmotivados ou fragilizados, quase que cedendo e desistindo da caminhada cristã. Então quando Pedro escreve, ele escreve fortalecendo a fé deles e dizendo para eles então aqui no final: resistir o diabo, resistirem na fé. Então, se você resistir na fé, se você permanecer firme na fé, o diabo não terá condições de vencer, de tragar, de devorar o cristão. Temos que resistir na fé, firmados em Jesus Cristo, conseguiremos vencer quaisquer que sejam as investidas do inimigo. E o segundo tratado, a segunda carta de Pedro, ela vai falar então sobre as heresias, sobre as seitas que estavam se infiltrando dentro da igreja. Então, ela é uma carta que vai falar um pouco mais sobre essas heresias, essas seitas que estavam sendo infiltradas dentro da igreja, com ensinamentos errados, ensinamentos fora da palavra de Deus, da doutrina bíblica, irmãos. Então, é importante nós conhecermos a palavra e vivermos essa palavra a cada dia. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Peça ao Senhor para que Ele ajude a viver de um modo digno da vocação que fomos chamados,
Deus confiou a nós, irmãos, a sua palavra. Deus confiou a nós o Evangelho. Deus confiou a você, meu irmão e minha irmã, a condição de pregador, a condição de missionário, de missionária. Deus confiou a você essa autoridade para que através do nome de Jesus Cristo você possa anunciar o Evangelho e expandir o reino de Deus. Foi dada a nós, irmãos, essa tarefa. E se o Senhor nos chamou, certamente também Ele há de nos capacitar para desenvolvermos isso. Pai Santo, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse momento, Pai, que estamos aqui reunidos e podemos, ó Pai, ouvir a Tua voz, sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. Eu venho suplicar ao Senhor, meu Deus, tenha misericórdia da Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor possa nos despertar, ó Pai, para podermos ser mais intensos na nossa caminhada espiritual. Meu Deus, não nos deixes olhar para trás, não nos deixes, meu Deus, desviar do propósito do Senhor, mas sustenta-nos, Pai, a cada dia. Senhor Deus, e guia-nos para que a cada momento, Pai, que vivemos, nós possamos ser mais semelhantes ao Senhor. Que haja um progresso contínuo, Pai, em nossas vidas, para nos parecermos mais contigo, Pai. E aqueles pecados, aquelas vontades, aqueles sentimentos que ainda persistem em nós, sejam vencidos, ó Pai, pelo poder do Senhor em nós, pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ó Deus, como sendo espinhos na carne, Deus, mas que ainda assim, ó Pai, possamos superar, possamos vencer, e assim, Deus, podemos glorificar o Teu santo nome, Deus. Nós te pedimos que essa igreja e esse povo, Deus, que tem conhecimento da Tua palavra, sejam todos transformados, Pai, limpos pela palavra, e como diz a palavra do Senhor, Pai, que em Cristo Jesus, o Senhor que nos chamou, o Senhor mesmo, a partir desse sofrimento, o Senhor possa nos reabilitar, nos fortalecer, nos alicerçar, Pai, na Tua vontade, para que possamos resplandecer o Teu poder, o Teu nome, a Tua glória sobre a face da terra. Nós te pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Quero lembrar os irmãos que na quarta-feira, às 19h30, estamos aí nos reunindo, cultuando ao Senhor.